Bom dia, meus amados, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje é 26 de abril de 2024, sexta-feira. Passei aí uns 3 dias sem falar aqui com vocês, por uma necessidade, já expliquei antes. Estamos aqui retornando, estamos estudando aí a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, umas meditações muito rápidas, muito breves, tá certo? Estamos iniciando hoje o capítulo 3 e vamos ler hoje os versículos 1 e 2 do capítulo 3, que diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Amém? Vamos aqui ao texto, trazer aqui uma reflexão para a nossa compreensão, para o fortalecimento da nossa fé. Eu creio na Bíblia como palavra de Deus, você que crê que essa palavra é de orientação para todos nós. O versículo 1 do capítulo 3 de Efésios começa dizendo assim: Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus. Por esta causa é a pregação do Evangelho aos gentios, tá certo? Paulo, ele enfrentou aí uma dificuldade bem grande, porque ele entendeu que o Evangelho, a graça salvadora, era aberto aos gentios, aqueles que não tinham descendência judaica. E Paulo, ele vai estar aqui dizendo para os gentios, para nós, naquele contexto, chega a nós a palavra de Deus, e diz, por esta causa, tá certo? Então, é a causa do Evangelho, é a pregação do Evangelho. Os judeus não quiseram, e quando os judeus rejeitaram Jesus, Jesus disse, eu vou usar aqui a minha linguagem, é assim, não, tudo bem, vocês não querem, então fiquem aí, eu vou para os gentios. Estou usando aqui a minha linguagem, tá certo? Mas é isso que Jesus fez. Eles rejeitaram Jesus, e Jesus rejeitou a eles porque eles não queriam. Tá certo? E Paulo vai continuar dizendo, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo estava literalmente preso. Ele tinha sido preso em Cesareia, foi transferido para Roma, estava preso em Roma nesse contexto, e ele escreve esse livro. Portanto, ele estava literalmente preso. E ele vai dizer assim, o prisioneiro de Jesus Cristo, ou seja, eu estou preso por causa de Jesus. Paulo não roubou, não matou, não mentiu, não fez nada de errado no que concerne a lei que possa nos cobrar alguma coisa. Ele simplesmente estava pregando o Evangelho. Então, ele era um prisioneiro por causa do Evangelho. Amém? Então, ele estava literalmente preso quando escreve essa carta. Mas também assim, Paulo ele vai entender que ele era um prisioneiro de Cristo, ou seja, ele estava preso a Cristo, voltado para Cristo. Também podemos aplicar dessa forma. Mas Paulo aqui estava literalmente preso quando escreve essa carta, tá certo? E o versículo 1 vai terminar dizendo assim, por amor de vós, gentios. Ou seja, tudo isso que Paulo está passando, ou seja, esse prisioneiro de Cristo, esse que está preso por causa do Evangelho de Jesus Cristo, ele diz que é por amor de vós, gentios, ou seja, porque entendeu que a graça era para todas as pessoas. E ele diz mesmo assim, estou preso porque preguei o Evangelho para vocês, é por causa desse Evangelho, e é por esse amor de vós. É muito interessante porque esse amor é amor de Deus. Paulo era um matador de crentes, tá certo? Fariseu, que defendia o farisaísmo ali com muita garra, tá certo? E agora, convertido, há um amor de Deus no coração dele. O amor de Deus, ele está revelado no coração de quem se converte. O amor de Deus, não confunda, tem pelo menos 5 tipos de amor na Bíblia, tá certo? E o amor de Deus é esse amor que diz, olha, eu sou capaz de me sacrificar por vocês, tá certo? Estou preso aqui por causa disso. Portanto, Paulo, ele foi preso porque afirmava, pregava, estava ensinando que o Evangelho era para os gentios também, tá certo? Eu vou ler um texto aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 22, quando Paulo está pregando ali, e os judeus estão ouvindo, né? E as pessoas estão ali. E no capítulo 22 de Atos, vou ler só o versículo 22, que diz assim, ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo, tirai tal homem da terra, porque não convém que ele viva, ou seja, vamos te matar, Paulo, se tu continuar pregando esse negócio aí. Foi o que os judeus disseram. E Paulo estava explicando, olha, o Evangelho, quando a gente lê o contexto do capítulo 22 de Atos, ele está explicando que o Evangelho veio para os gentios. E ele diz, olha, se você continuar falando, você não merece mais viver, não. E Paulo sai de lá, tá certo? Amém? Então, Paulo passa essas coisas por causa do Evangelho de Jesus. Ok? Isso é gracioso. Não é para todo mundo.
Vamos lá ao versículo 2, tá certo? Versículo 2 ele vai dizer assim: se é que tens ouvido da dispensação da graça de Deus. A dispensação da graça de Deus é o tempo da graça que estamos vivendo. Desde que Jesus veio, é o tempo da graça de Deus. Ele veio, revelou a graça salvadora. Nós vivemos hoje a dispensação da graça de Deus. Tem aí duas dispensações que passaram já para trás. A dispensação de Deus e a dispensação da lei. Estamos hoje na dispensação da graça. E Paulo está aqui pregando, dizendo isso. E ele vai dizer, olha, é pela dispensação da graça revelada em Cristo Jesus, que vem de Deus. Então, são essas coisas que ele prega, que ele anuncia. E isso é o que nos fortalece, é o que nos conduz, que nos dá essa segurança de fé. É a graça de Deus revelada em Jesus Cristo. Portanto, é a pregação de Paulo. Ele vai dizer, se é que você que tens ouvido da dispensação da graça. Ou seja, esse ouvir não é só ouvir, é entender, compreender, crer. Não é só ouvir. Eu ouvi o galo cantar, não sabe nem onde, né? Tá certo? Mas aqui é esse entender que Paulo está querendo dizer. Portanto, ele aqui tem um objetivo divino. Ele sabe que recebeu de Deus e está falando aquilo que é de Deus. Quem tem convicção da verdade, fala sabendo que é de Deus. Não seria capaz de falar se não fosse Deus que revelasse. E Paulo está aqui ensinando isso, dizendo que ele sabe que tem essa revelação de Deus. E um objetivo dele aqui é um objetivo divino, de revelar essa graça que está nele, que agora ele entendeu, que está repassando aos outros. Portanto, isso é muito gracioso e que fez dele apóstolo dos gentios, tá certo? Pregar essa palavra. Amém? Eu já disse a você que graça é um favor imerecido de Deus. Assim, Deus Jesus Cristo gratuitamente. Isso é um favor de Deus, tá certo? E Paulo entendeu isso. O versículo 2 vai terminar dizendo assim: a mim confiada para vós outros. Ou seja, isso é muito gracioso, é muito agradável ouvir isso, entender isso e buscar. E Paulo ter essa compreensão. Ele disse que tudo isso é porque isso foi confiado a ele. E ele disse, é por causa de vocês, que vocês não estariam entendendo, não teriam possibilidade. Nós aqui no Ceará, né, não teríamos chance. Então, Paulo é esse mestre dos gentios, esse homem de Deus que ele vai dizer, isso foi confiado a mim. Isso é convicção de fé, tá certo? Entender a verdade de Deus. Não está falando porque segue uma religião, não está falando porque alguma ideologia religiosa disse. Ele era fariseu, ele abandonou a ideologia religiosa. Ele agora é um cristão convicto, convertido pela fé. Isso faz muita diferença. Ou seja, não é muita não, faz toda a diferença, tá certo? Então Paulo vai dizer assim, essa graça a mim confiada é para vós outros, que eu estou revelando, que eu estou falando, que eu estou ensinando, tá certo? Isso inclui todos nós. Graças a Deus que essa palavra chega a nós, está chegando a você, se você ainda não crê, tá certo? Por essa breve reflexão. E isso aqui é uma breve reflexão sobre o versículo 1 e 2 do capítulo 3 de Efésios, tá certo? Paulo, ele vai entender isso, ele vai entender que ele é um prisioneiro de Cristo, literalmente, porque prega o Evangelho. Isso é por amor aos gentios, tá certo? Ele vai entender que a dispensação da graça, ele está revelando essa graça que ele entendeu, que ele alcançou. E eu estou fazendo isso aqui também para você nessa manhã, tá certo? E ele sabe que isso foi a ele confiada. Ter convicção de que Deus te confiou algo e você pode e deve e precisa falar disso. Por isso é que eu falo, por isso é que eu faço, por isso é que eu estou aqui, tá certo? Quando nós compreendemos a graça salvadora, mas isso que ela vem de Deus, revelada em Jesus Cristo, isso há uma alegria que você não consegue explicar, mas há uma alegria na alma, uma alegria no espírito, você fica satisfeito com a situação. Não quer dizer que você não tem dificuldade não, tá certo? Agora mesmo passei 2, 3 dias no hospital com a minha esposa, tá certo? Mas a alegria da graça que está revelada, isso é gratificante, porque ela tem valores eternos, ela tem valores infinitos, intermináveis, tá certo? E essa alegria, ela chega ao nosso coração e ela é transformada nesse desejo, nessa vontade de anunciar essa graça recebida. E é disso que eu estou falando para você. Amém? Deus te abençoe, tenha um bom dia. Amanhã continuaremos falando no capítulo 3, a partir do versículo 2, tá certo? De Efésios. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira, que você seja aí agraciado e abençoado, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.